Perfeito, pessoal? Nós vamos fazer raciocínio lógico, tá? Unidade 14, página 65. Então, a primeira coisa que nós temos que discutir é o seguinte: o que é uma proposição dentro do raciocínio lógico? Não é preposição, é proposição. É toda a sentença declarativa, afirmativa ou negativa, onde se pode valorar em verdadeiro ou falso. Por exemplo, Albert é professor de matemática. Essa é uma sentença declarativa. Ela tem sujeito, verbo e predicado. Completa. Perfeito? Então, logo, você pode dizer se isso aqui é verdadeiro ou é falso. Tá? Então, essa é uma sentença declarativa afirmativa. Como seria negativa? Albert não é professor de matemática. Tá? Então, toda vez que declaramos alguma coisa e podemos valorar em verdadeiro ou falso, isso é uma proposição dentro do raciocínio lógico. Agora, o mais importante seria o seguinte: o que não seria proposições? Quais são as frases que não são proposições? São as seguintes: as frases exclamativas. Por exemplo, Deus me livre, Deus me guarde. Tá? Você não pode dizer se era verdadeira ou falsa, não tem como. As interjeções: puxa, ganhei o drone, eita, ela caiu. Não tem como você valorar isso em verdadeiro ou falso. Imperativas: abre a porta, fecha a porta, abre a janela. Toda vez que você dá uma ordem, é uma frase imperativa, tá certo? Logo, você não pode valorar em verdadeiro ou falso. Interrogativas: onde você mora? Está mais evidente ainda. Não tem como valorar em verdadeiro ou falso. Você não tem como dizer se essa frase é verdadeira ou falsa. As abertas. Nós temos dois tipos de sentenças matemáticas: abertas e fechadas. As abertas é quando temos o quê? Uma incógnita. Como esse caso aqui: x mais 1 é igual a 3. Mas quem é x? O que eu posso afirmar a respeito do x? Eu posso resolver a equação. Tudo bem. Mas isso aqui é uma sentença aberta. Tá? Então, dentro do raciocínio lógico, isso aqui não pode ser uma proposição. O que seria uma sentença matemática fechada? Por exemplo, seria isso aqui, ó. 2 mais 1 é igual a 3. Isso é uma sentença matemática fechada. Você pode dizer se isso aqui é verdadeiro ou falso. Nesse caso, é verdadeiro. Tá certo? Outro exemplo de frase que não pode ser proposição: optativas. Deus te abençoe. Vá com Deus. Tá? Então, quando você deseja alguma coisa boa para a pessoa ou uma coisa ruim, isso aqui é uma frase optativa. E por último, quando a frase é uma contradição. Por exemplo, se eu sou mentiroso, se eu estou falando a verdade, né? Ou se eu estou falando a mentira, vai depender da minha interpretação. Tá certo? Agora vamos fazer exercícios. Faremos o exercício número 1 da página 66 da unidade 14 de raciocínio lógico. Então ele fala o seguinte: dessas proposições aqui, dessas 6, quais delas são proposições e quais delas são sentenças? Perfeito? Então vamos ver a primeira. 3 mais 9 é igual a 12. Essa aqui é uma sentença matemática fechada. Perfeito? Se é uma sentença matemática fechada, então isso aqui é o quê? Verdadeiro. Isso é uma proposição. Pelé é brasileiro. Você pode afirmar verdadeiro ou falso dessa declaração? Pode. Então, sendo assim, essa aqui é uma proposição. Por quê? Sujeito, verbo e predicado. É uma frase completa. Olha o que acontece com essa aqui, ó. O jogador de futebol não está afirmando nada. Não é uma frase declarativa. Está faltando o quê? O verbo. Tá certo? Então, essa aqui não é uma proposição. A mesma coisa acontece com a número 4. A idade de Maria. Cadê o verbo? Não tendo o verbo, não é uma sentença completa. Não sendo uma sentença completa, não é uma proposição. A metade de um número. Também não tem como afirmar nada se isso aqui é uma declaração verdadeira ou falsa. Está faltando alguma coisa aqui. Então, não é uma proposição. Por último, o triplo de 15 é maior que 10. É uma proposição, e é uma proposição o quê? Verdadeira. Tá? Logo, nós temos como resposta a frase número 1, 2 e 6. Elas são proposições. Vamos para o próximo. Temos dois tipos de proposições. Nós temos as proposições simples e as proposições compostas. Tá certo?
também chamada proposição atômica, e essa aqui é chamada de proposição molecular, tá certo? Então, vamos para a definição. O que é uma proposição simples? É aquela que não contém outra proposição como parte de si mesma. Por exemplo, Carlos é alto. Pronto, essa é uma proposição simples, né? Você não pode subdividi-la. Se você tirar uma dessas três palavras daqui, não passa a ser uma proposição. O que seria uma proposição composta? É aquela que é formada pela combinação de duas ou mais proposições. Lembre-se que pode ser de duas ou mais. Então, o primeiro exemplo que eu passo para vocês é o seguinte: Carlos é alto e Marcos é baixo. Essa é uma proposição que composta ou molecular. Por quê? Porque é uma combinação de duas proposições. Essa primeira, Carlos é alto, e essa segunda, que Marcos é baixo. Perfeito? E o que liga essas duas frases é o conectivo e, chamado no raciocínio lógico de conjunção, que veremos isso mais tarde, tá bom? Agora vamos fazer exercício. Então, como que nós negamos uma proposição? Perfeito, então vamos lá. Negação de uma proposição. Exercício 1, por exemplo, Carlos é alto. Essa é uma proposição declarativa afirmativa que você pode valorar em verdadeiro ou falso. Como poderemos, negar essa proposição? É só colocar não, Carlos não é alto. E ela é uma proposição simples. E se nós tivermos uma proposição composta? Carlos é alto e Fábio é magro. Como que eu vou negar essa proposição? Carlos não é alto e Fábio não é magro. Pode ser o caminho inverso também. Se eu disser, nega essa frase, Carlos não é alto e Fábio não é magro. Como seria a negação dela? Carlos é alto e Fábio é magro. Tá claro isso? Muito bem. Como nós podemos representar as proposições, tanto as simples como as compostas, na matemática, no raciocínio lógico? Então, eles são representados por letras minúsculas, por exemplo, P, Q, R e assim por diante. Então, tem de ser letras minúsculas. Vamos fazer um exercício para vocês entenderem. Exercício número 1 da página 68, unidade 14. Nós temos a primeira proposição. Pedro saiu. Nós chamamos de proposição P. Maria está aqui. Essa é a segunda proposição. Então chamamos ela de Q. Se você encontrar esse símbolo aqui, dentro do raciocínio lógico, ele está dizendo que ele está negando essa proposição. Se nós negarmos essa proposição, significa que Pedro não saiu. Então você vai escrever aqui na frente, Pedro não saiu. Mesma coisa acontece aqui, é outra negativa. Ele está falando que Maria não está aqui. Por quê? Porque nós temos esse símbolo tio, tá? Esse símbolo também você encontra ele como cantoneira, tá? Assim ou assim são sinônimos na matemática, no raciocínio lógico. Aqui também. Então, se você vir esses dois símbolos aqui, na frente de uma proposição, significa que ele está sendo negado. Aqui, P. E esse símbolo aqui dentro do raciocínio lógico, dentro da matemática? Isso aqui significa E, é a conjunção E. Nós veremos isso se vocês fizerem meu curso, tá? Que eu vou dar a descrição dele depois aí para vocês. Perfeito? Tá aqui. Então, aqui está escrito, Pedro saiu e Maria está aqui. Então, esse aqui significa E dentro do raciocínio lógico. Olha isso aqui, uma pequena diferença, tá vendo aqui? Então, olha aqui, aqui é o ou. Então, Pedro saiu ou Maria está aqui. Tá certo? Então, essa é a linguagem do raciocínio lógico. Nós vamos trocar, então, essas sentenças aqui por essas daqui para frente. Perfeito, pessoal? Vamos prosseguir. Vamos falar sobre Lei de Morgan, que está na página 70 da unidade 14, raciocínio lógico. O que seria a Lei de Morgan? Seria a negação das proposições compostas, tá? Então, como é que eu nego a proposição P e Q? Como é que eu nego essa proposição dentro do raciocínio lógico? É simples. Você vai negar a primeira, vai negar a segunda e vai trocar o E pelo ou. Como é que eu nego a proposição P ou Q?
tá? Que é a disjunção, que a gente chama isso aqui de disjunção. O que você faz? Você nega a primeira, nega a segunda e troca o ou pelo e. Tá certo? Então você nega tudo e troca o e pelo ou então o ou pelo e. Perfeito? Por último, nós temos a condicional, né? Se P, então Q. É assim que se lê isso aqui dentro do quê? Do raciocínio lógico. Como é que eu nego uma proposição composta, né? Condicional? O que você faz? Você mantém a primeira proposição, nega a segunda proposição e troca o se então por e. Tá certo? Vamos fazer exercício para melhor compreensão dessa parte. Então, exercício número 1, página 70. Ele quer que negue essa frase. Pedro estudou e está participando de um concurso. Essa proposição ela é composta ligado pelo conectivo e. Como que eu nego, né, essa proposição? Então, é o primeiro caso. Você nega as duas e troca o e pelo ou. Então, você vai escrever Pedro não estudou ou não está, e aí vai, participando de um concurso. Então, o que eu faço para eu negar uma proposição, né, que tem o conectivo e? O que eu faço? Eu nego a primeira, nego a segunda, troco o e pelo ou. Por exemplo, exercício da página 71, exercício 3. Maurício comprou um notebook ou Paula não foi à escola. Essa aqui é uma proposição composta ligada pelo conectivo ou, que chama-se disjunção inclusiva. Tá? Veremos isso no meu curso. Então, veja bem, como é que eu nego essa proposição? Maurício não comprou um notebook troco o ou pelo e. E Paula foi à escola. Olha lá que interessante isso aqui, ó. Tá certo? A negação de Paula não foi à escola é Paula foi à escola. Perfeito? Então, o que eu fiz? Eu neguei as duas proposições e troquei o ou pelo e. Por último, nós vamos falar sobre o que? A negação da proposição se então. Isso aqui significa se então. Se P, então Q. É a chamada condicional. Perfeito? Como é que eu nego? Eu mantenho a primeira proposição, nego a segunda e troco o conectivo se então pelo conectivo e. Então, repetindo, nós temos aqui a proposição condicional. Se P, então Q. Como é que eu nego? Mantenho a primeira proposição, nego a segunda e troco o se então por e. Então, vamos fazer um exemplo lá. Aqui, exemplo 1. Se Jorge é inteligente, então ele é analista de redes. Perfeito? Se Jorge é inteligente, então ele é analista de quê? De redes. Como é que eu nego essa proposição? Como é que eu nego essa proposição? Você vai escrever Jorge é inteligente e não é analista de rede. Então, eu neguei essa proposição ligada pelo conectivo se então. O que eu faço? Mantenho a primeira e troco o se então por e. E inverte a segunda, nega a segunda proposição. Perfeito, pessoal? Por último, vamos falar a respeito de equivalência dentro do raciocínio lógico. O que seria equivalência? É dizer a mesma coisa, porém com maneira diferente. Tá? Então, o que se pede no concurso? É a proposição condicional, aquela que fala se então. Por exemplo, se P, então Q. Como é que eu poderia falar essa frase de uma mesma maneira, só que de forma diferente? Você vai
negar a primeira, manter a segunda e trocar o se então pelo ou. Ou então, se nega as duas, troca de posição e mantém o se então. Como que seria isso pedido no concurso? Seria assim. Exercício número 1, página 73. Como é que eu faço a equivalência dessa proposição aqui? Se eu me chamo André, então passo no vestibular. Nós temos duas maneiras de fazer a equivalência aqui. A primeira é negando a primeira e mantendo a segunda e trocando o se então pelo ou. E aqui é chamado de contrapositiva. Eu nego as duas, troco de posição e mantenho o se e o p. Então vamos fazer a primeira lá. Não p ou que? Eu não me chamo André ou passo no vestibular. Então, dentro do raciocínio lógico, essas duas proposições, elas são equivalentes, né? Então, isso é rigorosamente igual a isso. Como que eu poderia também fazer uma equivalente do se então? O que eu faço? Eu nego as duas, troco de lado e mantenho o se então. Então, vamos lá. Não passo no vestibular se não passo no vestibular, vírgula, então não me chamo André. Essas são as duas maneiras de fazer a equivalência da condicional. Perfeito? Ou você vai encontrar essa resposta aqui, ou você vai encontrar essa. Tanto uma quanto a outra torna a sentença verdadeira. Elas são equivalentes da primeira. Perfeito? É isso, pessoal. A apostila vocês podem abaixar, está lá aí na descrição, tá? E vai ter um curso, tá, de matemática com aulas gratuitas para o concurso da MS Gás. Tá? Também está na descrição aí embaixo quando vai iniciar e tudo mais. Dê uma olhada aí.